No vídeo de hoje, nós vamos fazer uma lista do que é que eu tenho que avaliar para escolher um fundo imobiliário, ou seja, como eu faço para escolher um fundo imobiliário. Valeu? Esse é o canal Dinheiro e Companhia e eu sou o William Cruz. Se você ainda não é inscrito no canal, faz a sua inscrição, deixa aí sua dúvida nos comentários e compartilha com os amigos. Não deixe de fazer sua inscrição para não perder nenhum conteúdo do canal, certo? Então, como é que eu faço para escolher um fundo imobiliário? Primeiro eu tenho que saber quanto é que eu vou receber. É o indicador mais interessante de se avaliar, porque afinal de contas é da onde saem os dividendos, certo? Então, mais importante do que saber quanto é que ele vai pagar é saber da onde é que veio essa rentabilidade. Eu tenho que entender isso para ter segurança no meu investimento. Então, não faça simplesmente aquela avaliação de quanto é que o fundo paga. Porque se você não sabe da onde vem, você não sabe qual a consistência do investimento. Então, olhar o histórico de pagamentos é importante, mas saber o que o fundo está fazendo para apresentar aqueles resultados é muito importante. Não pare só na avaliação do dividend yield. É importantíssimo isso, não pare por aí, certo? Os fundos imobiliários não são renda fixa, então eles, por não serem renda fixa, eles são o fruto de um trabalho. Da onde é que sai esse resultado? Isso é a pergunta que a gente tem que fazer. Mas isso aí vem esse tal de quanto paga e tal, vem da comparação que se faz com a renda fixa, porque é histórico no Brasil que a renda fixa ela é assim, eu ligo para o meu gerente e pergunto quanto ele está pagando no CDB, certo? E se ele aplica ou se ele resgata. Então, a comparação com o CDB é inevitável, mas eu tenho que entender que é um outro tipo uma outra categoria de investimento e um outro tipo de produto e um outro tipo de operação. O segundo indicador é o P sobre VP. O P sobre VP, ele apresenta quanto é que eu estou pagando para comprar um patrimônio X. Então, o preço sobre o valor patrimonial da cota é o que vai indicar isso. Ou seja, se ele estiver acima de 1, é porque está muito caro. Então, a gente costuma dizer que até 1,10 é 10% a mais do valor que vale o valor patrimonial, certo? Então, quando está 1, é porque está no preço. O preço está exatamente o preço do valor patrimonial. Então, você está comprando aquilo que realmente é o patrimônio. E se está abaixo de 1, é porque ele está descontado. Então, você tem um desconto, você está comprando mais barato do que o patrimônio vale. Então, o histórico do P sobre VP, ele apresenta um preço dividido pelo rendimento, é a comparação do preço com o rendimento e como o FII chegou lá. Então, o preço dividido pelo rendimento, isso é muito importante. O P sobre VP, ele faz essa comparação, certo? Mas você tem que entender o que tem no fundo imobiliário. Eu volto a dizer, o que tem no FII. Você vai olhar o portfólio, qual é o tipo de operação que ele faz, da onde é que sai a lucratividade, se é um imóvel lá na Faria Lima, lá na Avenida Paulista, se é um shopping center, você pode até visitar o empreendimento, se é um desenvolvimento, se é um CRI, onde que está a operação, né? Então eu vou olhar isso tudo não só no portfólio, mas dentro do relatório gerencial do fundo é onde eu vou encontrar essas informações. É importante isso, você ter acesso ao relatório gerencial, certo? Isso é muito legal, você pode fazer inscrição lá no site do fundo, que tem a relação com o investidor, e eles te mandam um relatório mensal. O histórico do fundo, de vacância, de pagamentos, de quanto foi o P sobre VP, do dividend yield, de outros indicadores, você vai encontrar nesse relatório e isso é importantíssimo você estudar, tá? Então, ver realmente quem é o fundo e onde é que ele está investindo o dinheiro e que tipo de operação ele faz e de onde sai a rentabilidade dele. Isso é importantíssimo. Comparar os fundos imobiliários por setor. Por exemplo, esse é um outro critério. Você vai comparar o fundo imobiliário de shopping com shopping, de CRI com CRI, né? De lajes corporativas com lajes corporativas, de galpão logístico com galpão logístico, certo? Então você tem que avaliar justamente isso, qual a rentabilidade e se é que vale a pena, e aí você conhecer o fundo imobiliário é mais importante do que saber quanto ele paga, lembra disso.
Uma outra coisa que seria interessante é você fazer uma lista de quais os motivos pelos quais você decidiu comprar aqueles fundos imobiliários. Aquele fundo imobiliário você comprou porque estava barato, aquele fundo imobiliário que você comprou porque aumentou a inflação e aí aquele fundo de papel estava em IGPM, o IGPM subiu demais e aí você decidiu comprar aquele fundo porque ele ia pagar bastante dividend yield e mesmo que tivesse um pouco mais de risco, enfim, né? Então, qual foi a motivação para você comprar, para que no futuro você saiba se você vai vender ou não, se você vai mantê-lo na carteira ou não, se é conveniente ou não. Então, fazer essa comparação de fundo com fundo, para saber qual é o melhor, e fazer uma lista dos motivos pelos quais você comprou aquele fundo, né? Ver periodicamente o relatório gerencial do histórico de vacância, pagamento de dividendos, aí o P sobre VP e o dividend yield, através do relatório gerencial e o próprio dividend yield, né? E é importantíssimo você avaliar essas coisas, essas questões, eu acho que já deu para ter uma ideia e vale a pena você estudar e até buscar mais critérios segundo o teu próprio ser, o teu próprio jeito de ser investidor, né? Então, fica aí o meu vídeo, né, as minhas considerações. Isso não é uma recomendação, não gosto de recomendação, nem de caso de análise, nada, nem de especialista. Eu gosto de escolher eu mesmo os negócios e errar e bater a cabeça, comprar um pouquinho só para ver qual é que é, entendeu? Então, funciona mais ou menos assim a ideia. Então, já que você está aqui até o final, então, muito obrigado. Já deixe seu comentário e sua dúvida aí, que aí a gente pode até ter tema de novos vídeos, tá bom? Muito obrigado, pessoal. Até a próxima. Tchau.